Se você tem mais de 15 anos e ainda não tá em base grande, esse vídeo é pra você, irmão, é pra mudar a tua vida. Você já entendeu que o futebol não é um morango ao leite, que aquela história que você pensava que iria acontecer quando você tinha 9, 10, 11 anos, que aos 14 você estaria num clube grande, aos 16 você estaria jogando profissional, aos 17 você seria campeão da Libertadores, aos 18 da Copa do Mundo, aos 19 melhor do mundo pela 5ª vez. Isso não acontece, irmão. As coisas não funcionam assim. Você não é o Lamine Yamal e tá tudo bem. Você já entendeu que, cara, jogar futebol de base é mais complicado do que parece, porque, meu irmão, a competição é muito forte, é alojamento, é campeonato difícil. Meu irmão, é difícil, a parada é difícil, velho. Você já entendeu também que depois dos 15 anos, a exigência de captação, ela fica muito maior e ela vai subindo muito no nível do 17 e mais ainda no nível do 20, velho. Se você chega ali no sub-15 e tá despreparado ainda, tá devagar, ainda tá, velho, muito burro, tomando decisões muito ruins, fisicamente muito abaixo, você não vai passar, entendeu? Você não vai jogar nenhum campeonato de base, muito menos pra um clube grande. E aí, pô, se você não tá em clube grande, ou quer dizer, se você não tá em uma base, principalmente se você não tá em clube grande, a tua chance de estrear lá no profissional, da Série A do brasileiro aos 18, 19 anos, ela vai se reduzindo drasticamente. Drasticamente. Então qual que é o grande ponto aqui? Você já entendeu que a única chance de você realizar o teu sonho é se você constranger com a performance, irmão. Se você for bom pra cacete, você tem que ser muito melhor do que os outros. E pode ser que você esteja me assistindo aqui agora, você já compete, você tá num projeto de alto rendimento, às vezes você tá no clube de base menor, mas você ainda não chegou naquele patamar que você realmente gostaria. Tá tudo bem, ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de você começar a se preparar como jogador de elite mesmo e saltar para grandes clubes. Eu falo isso porque aqui no nosso trabalho, no Geração de Atletas, no CFA, a gente já viu isso acontecendo. A gente viu jogadores, por exemplo, como o Guilherme Campos, que em 6 meses chegaram no Cruzeiro. A gente tem o caso do Aitor aí, que, por exemplo, bateu o Raio Valecano depois de 2 anos com a gente. Felipe Balbinó, que depois de 2 anos tava batendo Juventude aí, ou seja, a gente tá falando de atletas que saíram desse nível competitivo já um pouco menor para um nível competitivo de elite. É possível, velho. Tá, beleza, Pedrão, mas o que eu preciso fazer na prática para conseguir fazer essa mesma coisa, para traçar esse mesmo caminho? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. 5 pilares que você precisa dominar se você quiser ser um jogador de base grande, fechou? E ó, não adianta focar em apenas uma, você tem que fazer as 5, senão realmente não dá. E a última é a mais importante, então fica aqui comigo até o final, beleza? Por fim, 2 coisas antes da gente começar aqui esse vídeo de fato. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Silva, sou cofundador aqui do Geração de Atletas, sou um desacreditado, fui um desacreditado assim como você, aos 17 anos eu tava aposentado, porém, quando eu fui lá buscar os treinamentos de elite, do alto nível, eu consegui dar uma volta por cima na minha carreira, joguei a maior liga universitária do mundo aos 21, cheguei na liga profissional da Europa aos 25 e hoje eu tô aqui 100% focado em fazer você chegar. É basicamente isso, esse é o meu objetivo, trazer a preparação dos maiores clubes aí pra você chegar no teu sonho. Segundo ponto, eu quero te conhecer melhor. Comenta aqui embaixo onde você joga hoje, quantos anos você tem e de onde você é aqui no Brasil. Eu vou ler esses comentários para entender quem é que tá aqui assistindo esses vídeos. Então, bora pra cima. Primeiro ponto, anota aí que você precisa dominar o físico de profi. Pedrão, o que isso significa? É muito simples, eu vou falar muito rápido, você vai entender. É o seguinte, você tem que ser potente, veloz e forte e você tem que ser resistente pra cacete ao mesmo tempo, em corridas intervaladas. A gente usa 2 avaliações físicas aí no futebol de alto nível para medir se você tá preparado. Uma avaliação física de resistência, que normalmente é o yo-yo test, e uma avaliação de potência, que normalmente a gente usa o salto vertical. Se você tiver com o teu nível de yo-yo aí acima dos 2.200 metros, você tá num nível profissional. A gente tá falando aqui do R1. Se você estiver batendo mais 50 centímetros de salto vertical, CMJ, você também tá provavelmente no nível profissional. No nível de base, isso aqui às vezes muda. Se você é sub-15, sub-13, obviamente vai ser um nível de exigência um pouco menor. E se a gente tá falando de Champions League, esse nível de exigência é maior. Se você quer entender melhor sobre, cara, como é que isso funciona na prática, meu irmão, o que é isso de físico de profi, físico de Europa, como é que eu consigo chegar aí? A gente tem várias aulas lá no CFA para te ajudar. A gente tem a aula 78, onde Renato Fenaschi, que é preparador físico aí há mais de 10 anos, trabalha com jogadores do mais alto nível do futebol, 4 grandes clubes de São Paulo. Ele vai te explicar sobre o físico europeu. A gente tem a aula 119, onde ele vai te ensinar a treinar em casa. E também a aula 171, onde ele te ensina a conciliar os treinos à parte, treino de potência, etc., à parte, com os treinos do teu clube, beleza? Então dá uma olhada lá que com certeza vai te ajudar. Segundo ponto, controle de bola profissional. Anota aí. Primeiro, físico de profi. Segundo, controle de bola profissional. Você precisa dessas 2 coisas para bater base grande e para bater profissional de alto nível. Cara, aqui também é muito simples. É o seguinte, você joga futebol, você tem que dominar os fundamentos do jogo. Não tem como, irmão. Passe curto, médio, longo, condução, ambidestria funcional, você tem que ter, domínio orientado, você precisa ter uma boa capacidade de finalização, você precisa isso. Você precisa dos fundamentos defensivos também, ter uma boa capacidade de desarme, ter uma boa capacidade de marcação. Isso é necessário para bater alto nível, não tem pra onde correr, velho. A boa notícia é que é possível evoluir de um pé duro pra um cara com controle de bola profissional, porque eu fiz isso, velho. O editor pode botar algumas imagens aí, mas eu amassava, nego, amassava mesmo. E depois de muito treinamento, eu consegui chegar num nível onde eu tinha já uma ambidestria e eu tinha um domínio sobre os fundamentos pra realmente conseguir jogar a nível profissional. E o que me ajudou, o que me salvou, na verdade,
foi que eu comecei a fazer os treinos ali do método FQB. Eu comecei a procurar ali, juntar conhecimentos e colocar na prática treinos que iriam me ajudar a chegar no controle de bola profissional. O negócio deu certo, eu consegui. E aí, deixa eu ver se isso aqui funciona mesmo para as outras pessoas. E assim nasceu o método FQB, que já ajudou mais de 4 mil atletas aí a chegarem no melhor controle de bola da vida e centenas aí a chegarem no controle de bola profissional. A gente tá catalogando aí, mas é gente pra cacete, é nego que vira ambidestro, que começa a deitar. Se você quer treinar com o FQB, chegar no controle de bola profissional em 12 semanas, basta clicar no link aqui embaixo. O FQB faz parte do CFJ e você pode começar a treinar hoje ainda, se você quiser, aqui no campo, na prática, beleza? Então vamos lá, terceiro pilar aqui que você precisa dominar, visão de jogo profissional. Cara, muito fácil e rápido de entender também. Se você quer ser jogador de alto nível, você precisa tomar a decisão como jogador de alto nível. Existem alguns estudos que falam que um jogador de alto nível mesmo, Champions League, ele toma quase 3 mil decisões dentro de campo. A gente tá falando, se eu não me engano, 70 decisões por minuto. Eu não lembro exatamente esse número agora. Mas, cara, é decisão demais, velho. São quase 3 mil decisões numa partida. É muita coisa. Existem outros estudos que falam que um jogador de base, ele vai tomar aí de 1.500 a 1.700 decisões, se eu não me engano agora, eu não lembro o número exato, mas é por aí. Menos de 2.000, mais de 1.000. Em uma partida também que dá mais ou menos, acho que 17 decisões por minuto. Ou seja, cara, você tá tomando decisão o tempo inteiro. Se você não tiver ali tomando boas decisões, você vai se lascar. O que isso significa, velho? É erro de passe, é erro de posicionamento que gera gol do adversário, é um erro de posicionamento que coloca o teu companheiro em uma situação ruim, porque você tá no lugar errado na hora errada. E isso vai se somando dentro de uma partida até o ponto que você só tá fazendo merda. Não tem como, não tem como. Outra boa notícia agora. Já tem outros estudos aí que provam que, cara, se você estuda futebol de alto nível, vê aula de futebol de alto nível, vê aqui, estuda o jogo, estuda vídeo, você consegue aumentar em até 10 ou 15% o teu índice de acerto lá dentro do campo. Então, se a gente tá falando de um jogador profissional aí que tá tomando 3 mil decisões em campo, 10% de acerto significa o quê? A mais? 300 decisões a mais certas dentro do campo. Olha que doideira, velho. Então, se você tava acertando, sei lá, 60% das decisões, a gente tá falando que você tava acertando aí umas 1.800 decisões. Pô, tu melhora 10%, você tá acertando 2.100 agora. Se tu melhora 20%, você tá acertando 2.400. Olha isso, velho. Pô, isso em um jogo faz uma diferença monstruosa. Imagina uma temporada, pô. É a diferença de você ser um banco do burro pra tu ser o melhor jogador em campo. Pra tu ser um dos melhores da temporada. Doideira, né? Ah, Pedrão, como é que eu evoluo na prática, então? Como é que eu faço isso? Cara, lá no CFJ tem aula demais. São 30, 40 horas de aula lá só sobre parte tática pra você evoluir. Tem análise do Neymar, tem análise do Casemiro, tem análise, bicho, de muito jogador lá do alto nível. Tem análises minhas vendo o meu próprio jogo lá, jogando profissionalmente e mostrando pra vocês passo a passo quais eram os critérios pra tomada de decisão. Tem aula com o Butilheiro lá, que trabalha com jogadores de seleção brasileira, te ensinando quais são os fundamentos táticos do jogo. Tem aula com o Rafa Scout, mostrando como que você pode estudar futebol pra bater mais alto nível. É isso que ele faz com os atletas dele. O cara é simplesmente scout do Rafinha, pô, você tá louco. E também tem aulas do Felipe Almeida lá do Fortaleza, por exemplo, te ensinando como que um grande clube capta jogadores do mais alto nível. Então ele te ensina quais são ali os processos de tomada de decisão que você tem que ter pra chamar a atenção dos grandes clubes. Fala sério, doideira. Mas beleza, vamos aqui acabar esse vídeo. Espero que você esteja anotando. Isso aqui vale ouro, irmão. Vale ouro. Anota esse negócio porque, velho, isso aqui pode mudar a tua vida no futebol pra sempre. Quarto ponto que você precisa dominar, mentalidade do herói, velho. Bicho, é o seguinte, muito fácil de entender também. Jogo de futebol é pressão. Você que compete, você sabe disso. É pressão o tempo inteiro, irmão. É pressão o tempo inteiro. É desconfortável pra cacete. É treinador xingando, é companheiro xingando, é adversário, meu irmão, te azucrinando, te alucinando. É difícil. É pressão da família, pressão de empresário, é difícil pra cacete, mano. Se você não tiver uma capacidade de lidar com isso, se você não souber se motivar pra que você continue em alto nível, mesmo quando você tá pegando banco, quando você não tá sendo relacionado, se você não consegue se acalmar pra você entrar em campo calmo, mas ao mesmo tempo motivado também, se você não consegue se pilhar quando você precisa, pra você ter um jogo, mas você tá meio cansado e tal, você não vai conseguir bater alto nível. Se você não consegue lidar com a pressão e a ansiedade de jogar pra grandes torcidas, você não vai bater. Então, a questão da mentalidade do herói é justamente sobre isso. É você ter a capacidade mental e emocional de conseguir lidar com os desafios do futebol dentro e fora do campo. E aí, se você quer ajuda com isso, irmão, tem algumas aulas do CFJ lá que vão te ajudar pra cacete. Por exemplo, a aula 79, do Não Existe Herói Sem Jornada, que vai te ajudar, irmão, a mudar algumas crenças que estão aí dentro de você, que estão te derrubando, tá acabando contigo, tirando tua energia. A aula 151 também, como ser mais forte e corajoso no futebol. Pô, essa aula vai te ajudar muito também, na prática, a mudar essa tua cabeça aí, esse teu coração, para que você seja um cara muito mais resiliente, muito mais forte na jornada. E por fim, a gente tem algumas aulas também com o Gabriel Deno sobre como você pode criar confiança, lidar com medo de errar e por aí vai, beleza? Para finalizar, o último ponto aqui, o mais importante que eu falei, você precisa se envolver em competições o tempo inteiro. Se você tá me assistindo aqui, eu espero que você já esteja competindo, porque aqui a gente tá aqui para você que compete, para você que quer ser profissional de verdade. E aí, irmão, é o seguinte, não foge de competição. Vai pra dentro de competição. Compete o máximo que você puder. Ah, Pedrão, mas é nível municipal, irmão, só vai, velho. Ah, mas é Várzea, irmão, vai. Ah, mas é escolinha, vai. Ah, mas é projeto, é longe, vai. Ah, mas é no interior, vai, irmão. Compete, compete, compete. Por que eu tô falando isso? Primeiro, a competição,
vai te dar uma oportunidade de aprender na prática tudo que você tá treinando por fora. Tudo isso que a gente tá falando aí, treino à parte, etc. Você tem que colocar na prática, você tem que aprender na prática. Então você tem que ter vivência, você tem que ter casca. Segundo ponto, as pessoas precisam te conhecer, velho. E ninguém, nenhum scouter, nenhum treinador vai te procurar jogando pelada, animal. Não vai. Você tem que estar jogando campeonato. E quanto maior o nível do campeonato, melhor. Como é que você chega em campeonato de alto nível? Jogando campeonato do nível menor, subindo pro melhor, subindo pro melhor, subindo pro melhor, subindo pro melhor. É assim que funciona. Então compete, pelo amor de Deus, pra ontem, beleza? É isso. Gostaram desse vídeo? 5 pontos fundamentais. Se você dominar esses pontos, se você estiver realmente no físico de profi ou no físico de Europa, tem um controle de bola de nível profissional, você toma decisões como um profissional em campo, você tem uma visão de jogo profissional, e você tem uma mentalidade diferenciada, a mentalidade do herói, e você tá competindo, cara, pode ter certeza que é questão de tempo, velho. Pra você tá batendo aí um grande clube, assim como o Felipe Dantas lá bateu, assim como o Guilherme Campos bateu, assim como o Aitor bateu, assim como vários dos nossos atletas estão batendo, beleza? Se você precisa de ajuda para se preparar como profissional, você não tá no grande clube, mas você precisa se preparar como grande clube, nós estamos aqui para salvar a tua vida e a tua carreira. O CEF já existe para isso, para trazer aquela preparação do mais alto nível da Champions League e tornar ela acessível para você. Então clica aqui no link da descrição, garanta a tua vaga. Tamo junto, Team GA. Valeu!